Direito e Literatura está de volta para debater o tema liberdade. O conceito de liberdade assume nova importância na modernidade do cogito, do Descartes, já liberto das estruturas, né? Quer dizer, o sujeito se livra das cartografias prontas, enfim. Mas esse sujeito também não pode tudo, e a partir disso tem que se discutir o conceito de liberdade, né? Eu não sei quem quer começar. Eu posso retomar esse tema? A questão é retomar esse tema. Isso. E do Sartre, que, como eu disse, o conceito dominante de liberdade, e os filósofos partem fundamentalmente desse conceito, é esse conceito de que nós nos fazemos a nós próprios, nós somos, a diferença de todo o resto, nós podemos nos construir a nós mesmos. Uhum. Então, nós somos livres para optar, independente de qualquer determinação. E é muito interessante na história do pensamento pensar o século XIX como um século em que, nas humanidades, já começou a colocar problemas para essa concepção. E esses problemas não foram digeridos no século XX, e sobretudo com os eventos do século XX. Então, se nós pensarmos autores como Freud, né, quando fala no inconsciente, quando fala, são tentativas de explicar a nossa ação por meios que não são a partir da autodeterminação. Então, colocam, digamos, a nossa liberdade, tiram a liberdade do pedestal. E a questão da estrutura também, quer dizer, tudo aí também o contraponto de que, afinal, a ação humana depende de uma estrutura e desonera. Exatamente. E ao desonerar, também te coloca um problema, né? Porque se você está desonerado disso, significa que nós somos, então, agora escravos das determinações. E se somos, então, como nós vamos julgar as pessoas porque elas estão fazendo aquilo que afinal, as circunstâncias a obrigaram a fazer? Então, há um problema teórico a resolver, e eu insisto que é um problema teórico porque o direito nunca se deixou encapsular nessa armadilha. Ele discute, mas ele julga. Uhum. Sim. Talvez o Drayton, o Anderson, talvez o grande salto seja da causalidade para a imputação. Eu vou aproveitar essa provocação do Adriano. De fato, a filosofia moderna, o pensamento moderno, ele como que entroniza a noção de liberdade, e foram mencionados dois autores antes, na abertura, um e outro por que é Kant e Hegel. E em Kant nós temos duas estruturas, uma espécie de metafísica da natureza, é isso que Kant faz. E ele separa essas duas esferas, e a liberdade seria uma espécie de autocausação, né, independente de motores móveis sensíveis. Inclusive, temos que nos afastar deles. Se eu te convido, Lênin, para jantar lá em casa, essa ação não é necessariamente ação moral, porque eu simpatizo contigo, somos amigos, etc. A ação moral, por excelência, seria convidar um inimigo meu, porque não é uma motivação, nenhuma inclinação que faça com que eu tenha algum prazer em convidá-lo. A ação moral, por excelência, é essa, não te convidar. Então, o pensamento moderno, ele conduz a uma espécie de entronização do ideal de liberdade. Mas para retomar então o que o Adriano disse, o século XIX, que é um século com o qual me ocupei bastante também, e tenho textos escritos sobre isso, porque Ludwig Feuerbach se insere nesse contexto de relativização da liberdade. O Ludwig, o filho do criminalista, nós podemos falar de abalos da subjetividade e abalos da noção de liberdade. Isso, usando a expressão de Ricoeur, ele fala dos mestres da suspeita, mestres de soupçon, e ele coloca Darwin como sendo um desses, dizendo, olha, se vocês se achavam especiais, não, vocês são muito próximos a animais considerados não racionais. Vocês não se achem muito, né? O outro é Freud, que diz que que abala a noção. Exato, o ser humano não é senhor na sua própria casa. Como é que eu não, né? Eu disponho de mim. E Nietzsche, que seria o terceiro. E Marx. Exatamente. Óbvio, Marx é outro. O Marx. Marx é isso. A trajetória da história não está determinada
por autores conscientes. Marx tem uma recaída hegeliana, né? Na sua parte utópica, mas a análise do movimento econômico, a análise do capital é, digamos, materialista. O que significa ser materialista? O mundo não tem determinações no mundo que estão fora desse mundo. Então, esses três, só para retomar, Nietzsche, Marx, Freud, são os três mestres da suspeita, e um deles, que é Freud, vai citar o Darwin. Então, os três grandes mestres da suspeita, e depois eu quero escrever um texto autobiográfico, e retomando algumas coisas que escreveu, incluindo Ludwig Feuerbach como quarto mestre da suspeita. Então, em Nietzsche, a questão da vontade de poder. Então, até que ponto o ser humano se autodetermina, se é uma pulsão, uma potência, de poder. Desculpa, só uma única palavra. Que todos esses estavam muito influenciados pelo movimento da biologia do século XIX. Então, é impressionante, né? E Marx, a virada de pensamento do Marx se deu quando ele leu A Origem das Espécies. Então, se você vê a fenomenologia do espírito, que é contar uma história, e ver a teoria da evolução, que é contar uma história a partir da evolução, então você consegue entender essa conexão. Para quem não é muito vinculado à filosofia do direito, a teoria do direito pode não se lembrar ou não é vinculado ao direito, que o século XIX é o século do direito subjetivo, das teorias do direito subjetivo. E foi uma tentativa do direito se colocar à margem desse processo tipo das humanas, tipo da filosofia, de tentar pensar responsabilidade e liberdade, como o próprio pensamento kantiano trabalha. E no direito nós estamos criando as esferas de subjetividade, com as possibilidades de ação. E aí nós entramos no século XX e nós vamos objetivando essas condutas. Por isso que a impressão que se tem no direito é que, à medida que passa a Segunda Guerra Mundial, todos os acontecimentos, à medida que nós vamos chegando nas últimas décadas, a gente vai entrando em um processo de objetivização das condutas e de negação de um debate filosófico acerca do agir humano. O direito se mantém à margem disso. Por exemplo, hoje, se eu tenho uma empresa que é poluidora e eu tenho uma função de gestão, eu estou cometendo um crime ambiental. Eu posso não ter noção do que está ocorrendo, mas tenho um crime ambiental com uma conduta típica prevista contra mim, porque eu sou o gestor de uma empresa que é uma poluidora. Tem um sujeito famoso no Rio de Janeiro que tem mais de 100 ações criminais e é exatamente isso. É uma questão de uma espécie de responsabilidade objetiva, inclusive, porque tu tens a empresa e tu acaba é atingido por isso. E é uma figura que os filósofos não digerem, porque como eu posso ser responsável por uma coisa que eu não tenho a consciência ou domínio? E nisso não está ligada a questão que levou, inclusive, Hans Kelsen a dizer que o que dá sentido ao ser ou dever ser é a questão da imputação, que é o modo de você isolar a moral em face da força que ela tem sobre... Então, a objetivação que você fala é o modo imputacional para dizer que, por exemplo, matar não é um mal em si, não há mala em si, só há mala proibita. Essa é a máxima kelseniana no sentido de fazer, isolar essa questão, mostrar que o que dá sentido ao ser é o dever ser. Então, essa é a questão do direito e da moral. Embora ele não separe direito e moral, mas a descrição da ciência do direito, sim, de direito e moral, que é o único modo, digamos assim, talvez só tenha dois grandes autores do direito que não violem a lei de Hume, que é o Kelsen, por uma razão, e o Dworkin, por outra. Ambos acham e têm absoluta convicção, e eu também, de que eu sou o terceiro desses, que acho que tem convicção de que o direito é inseparável da moral. O grande problema é como lidar com ela. Você veja que o tema do Kelsen, ele toma uma direção que é para evitar esse emaranhado que é a discussão filosófica e com vocação metafísica fortíssima, se ampara num formalismo. O formalismo é um porto seguro até ali, porque inevitavelmente se você defende que há uma conexão entre direito e moral, você tem que explicar, e a sua concepção de moral é também formalista? E a concepção de moral... Sim, porque o lugar que tu fala, que a pessoa fala, não é um grau zero também.
Mas o formalismo, olha, a pá entorta, só vai até aqui. Depois daqui, se você cavar, não vai encontrar mais nada. É um pouco que é. Não adianta procurar depois da sustentação das constituições, não tem mais nada. Bom, mas e aí? Parece aquela impressão que nós estamos assim, flutuando ainda. A outra perspectiva que conecta direito e moral, mas conecta numa perspectiva muito mais absoluta, que é a perspectiva dos modernos. Não, a moral estava amparada em princípios que são universais, que valem inclusive para Deus. Portanto, assim, quando a pá chega a entortar, não tem mundo depois mesmo. É o absoluto. Esta posição é muito incômoda. Você fugir para o formalismo e estar no absoluto é difícil. Achar esse caminho do meio eu acho, um imperativo para o nosso tempo. Porque nós sabemos que nós não podemos nos amparar no mero formalismo. O formalismo em si é insuficiente para explicar e é muito difícil engolir o sapo metafísico que vem com a justificação da filosofia moderna. Ela é muito antinatural, é muito anti o que nós conhecemos sobre a natureza. E hoje nós sabemos, esses pensadores que criaram o século XIX, eles avançaram, as ciências humanas avançaram, a economia, a psicologia, né, a história, a biologia. Então nós sabemos mais sobre a natureza humana. É preciso encontrar agora uma explicação que seja um pouco mais satisfatória e que satisfaça inclusive o direito. Como eu disse, que nunca se deixou encapsular. Por quê? Porque ele precisa julgar, ele precisa resolver os problemas. Aí eu queria chamar a atenção, levantar para o terceiro bloco, na questão da liberdade, as discussões que se colocam no nosso cotidiano. Por exemplo, você pode educar seus filhos em casa, isso faz parte de sua liberdade, e se disser que sim, aí vem a minha pergunta. Homeschooling. Homeschooling. Aí eu pergunto, todas as pessoas podem fazer isso? Aí eu peguei você do pé, que essa é a minha pergunta. Das 3 perguntas fundamentais que eu tenho na minha teoria da decisão, uma delas é essa, da universalização da decisão. Então, quando você responde peremptoriamente, mas claro que eu tenho liberdade de educar meus filhos em casa, eu quero dizer, ótimo. Se todos fizerem, como é que fica? Todos podem? Então, nas outras questões, com relação à escolha de sexo, de gênero, agora o Supremo tem uma decisão. Essas questões concretas, assim, para o nosso telespectador, eu queria que cada um, no mínimo, pegasse uma dessas questões duras agora que está se discutindo e tentem enquadrar nos pressupostos teóricos que vocês dominam e já apresentaram, para, digamos, o nosso telespectador pensar, não tinha pensado nisso, como resolver esse imbróglio com relação aos limites da liberdade. Enfim, o Direito e Literatura, com isso, vai para o intervalo e, na volta, vamos discutir isso mesmo que eu acabei de dizer. Nós já voltamos.